Muito bom dia a todos vocês. Que bom que nós estamos juntos de novo para estudar um pouco mais das cartas de Paulo. Todos estão se lembrando que nós fizemos Atos dos Apóstolos, antes nós fizemos os Evangelhos Sinópticos e nós estudamos, chegamos até o final de Atos dos Apóstolos e começamos a estudar Romanos. O objetivo era estudar a primeira carta escrita durante a primeira viagem missionária, mas Gálatas se assemelha tanto com o livro de Romanos que eu quero intercalar os dois. Quero desejar que Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom poder transmitir, falar, estudar junto, crescer. Que Deus abençoe os seus ouvidos, o seu coração e também a humildade que você tem para me ouvir. Quero só agradecer você. Que Deus abençoe. Seja fiel à igreja. Não deixe de participar. Não deixe de ir hoje à noite, não deixe de participar. Tem gente que viaja junto com o pastor. Vamos lá, vamos lutar junto pela causa do Evangelho. Deixa eu melhorar um pouco aqui a luz. Isso. Vamos lutar junto pela causa do Evangelho. Quero contar com vocês. Sem mais delongas, sem demais demandas, quero ir para o primeiro capítulo aqui de Romanos. Vou baixar só um pouquinho mais o volume do som. Nós estamos estudando então a carta aos Romanos e é muito importante essa carta. Por quê? Porque ela vai explicar o Evangelho para você, tintim por tintim. Você que não tem às vezes costume de saber falar do Evangelho porque parece que te faltam palavras, lê a carta de Romanos. Se você fizer uma divisão, ela começa dividindo com o pecado do povo, começa mostrando o pecado do povo. Em seguida, do pecado do povo, começa mostrando o juízo e a justiça e a justificação pela fé. Depois ele vai abordar outros temas que a gente vai ver, mas começa desse jeito. E aqui ele começa a explicar por que ele foi chamado, o chamado dele. Então, Paulo, ele a si mesmo se chama um apóstolo. Ele disse, eu sou um apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele foi chamado para ser apóstolo. Quem? Todo mundo lembra, no capítulo 9, no capítulo 22, no capítulo 26 de Atos, Jesus aparece para ele e o chama. Separado para o Evangelho de Deus. Então, todo o Evangelho, ele é de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, o que foi prometido? O Evangelho foi prometido, por Deus, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Muito que bem. Então, nós vamos começar nesse primeiro texto, e isso aqui que eu já disse, já introduzi para vocês, que Paulo ele se chama apóstolo separado para o Evangelho de Deus. E com essa palavra, ele determina que a pregação do Evangelho é o grande alvo do seu ministério. Então, o Evangelho, embora ele tenha sido, na sua plenitude, revelado na Nova Aliança, ele já estava presente no Antigo Testamento. E Paulo se refere ao Evangelho e afirma que o mesmo já era conhecido durante o período da aliança da lei, sendo anunciado pelos profetas, como nós já lemos. Então, vou repetir para vocês aqui o versículo 2.
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas. Então, veja que os profetas prometeram o Evangelho. E durante a antiga aliança, o Evangelho já era o grande assunto de indagação e investigação dos profetas hebreus. A gente encontra isso em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Eu vou abrir para vocês 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, que diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Então, quem? Os profetas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiram. Nós estamos na sexta-feira estudando o livro de Isaías. Então, uma prova clara é o livro de Isaías. Se você abrir Isaías 53, tudo que ele profetizou, também no capítulo 9, você vai ver tantas vezes que Isaías profetiza sobre a vinda do Messias. Então, na realidade, os profetas, eles indagavam, eles questionavam, eles investigaram. O grande tema do Evangelho, qual que é que nós já estudamos na nossa primeira aula? Que o justo será salvo pela sua fé. A justificação pela fé. Esse assunto não era somente conhecido pelos profetas, mas a própria lei de Moisés já testificava a respeito dele. Em Romanos capítulo 3, no versículo 21, Romanos 3, vou abrir para vocês, Romanos 3, 21. Olha o que a Bíblia fala aqui. A justificação pela fé em Jesus Cristo, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, a própria lei, ela já testemunhava a respeito do Evangelho. E o Evangelho, então, vai ser manifestado pelo Espírito Santo nos corações de todos aqueles que andaram por fé. Então, o grande exemplo disso foi Abraão, a quem foi preanunciado o Evangelho, sendo ele justificado pela fé. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, ele fala assim: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha aqui, a justificação pela fé. Então, já bem antes do Novo Testamento, em Abraão, já se falava, e a prova que ele é citado por Paulo em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6. Gálatas, no capítulo 3, no versículo 6, ele é citado por Paulo. E o caso de Abraão, que creu em Deus, lembra que nós lemos em Gênesis 15, e isso lhe foi imputado para a justiça. Saber, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, quando ele disse: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não é maravilhoso isso? Isso não é maravilhoso ou não? Então, a mensagem do Evangelho trata da salvação e da graça, destinados ao povo de Deus. Nós já lemos isso em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 10. Vamos lá de novo, só para você entender 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, que diz: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, é o povo de Deus. A graça é destinada ao povo de Deus. E o tema central é Jesus, o Filho de Deus, que veio da descendência de Davi. Romanos 1:3. Foi isso que nós lemos. Romanos 1:3. O tema central é Jesus, o Filho de Davi, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Isso. Então, essa graça salvadora, ela está de forma vinculada
aos sofrimentos de Cristo e às glórias que viriam em seguida. Então, se a gente for de novo para 1 Pedro, né? Se a gente for lá para 1 Pedro 1, versículo 11, olha o que a Bíblia fala aqui: investigando atentamente qual a ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicados pelo Espírito de Cristo. Indicados por quem? Pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então veja que o Espírito Santo cuidou do Evangelho do início ao fim. E nunca a salvação pode ser separada da pessoa de Cristo e da expiação feita por ele na cruz. Então, para definir o que é o Evangelho, ninguém melhor do que o apóstolo Paulo. Se você olhar a definição de Paulo nesse Romanos 1, definindo o Evangelho, você vai entender melhor. Pois não me envergonho do Evangelho. Agora vai explicar o que é o Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele disse que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Uma coisa importante nesse primeiro capítulo de Romanos, quando ele faz a introdução mostrando o que é o Evangelho, ele fez ao mesmo tempo uma defesa do seu apostolado. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então Paulo ele faz um apóstolo, uma defesa do apostolado, e ele faz isso mais vezes em outras epístolas, em outras cartas. Paulo vai defender o seu apostolado e ele recebeu isso por intermédio de Jesus e por amor do seu nome. Se você olhar aqui no versículo 5, ele fala assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então veja bem que o ministério não é algo concedido por meio de homens. Se você olhar, nós já vimos no versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. Então ser um pregador do evangelho não é questão de uma habilidade humana. As pessoas querem todo mundo poder falar, mas cuidado, porque quem só pode falar, quem foi chamado pastor, pregador, ministro do evangelho, é questão de ser chamado. Porque todo serviço que prestamos no Senhor tem que ser realizado não dependendo da nossa capacidade natural, mas sim espiritual. E o que eu vejo de pessoas, meus irmãos, hoje, pregando o evangelho porque tem um dom natural, disputando posição por causa disso, cuidado, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então eu vejo que ele serve no espírito, a quem sirvo no meu espírito. É isso que ele está dizendo. A quem sirvo em meu espírito, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Então, o objetivo de Paulo era visitar a igreja de Roma. Era assim, não era apenas debater doutrinas ou ter um contato no nível social, o seu alvo era espiritual, ou seja, repartir os irmãos de Roma algum dom espiritual, pneumáticos, que é algo relativo do Espírito Santo. A gente vê isso no versículo 11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Se você clicar aqui em cima, você vai ver que é pneumático. Pneumáticos, aqui ó, pneumáticos. Então, é relacionado ao espírito humano, à alma racional, tal, é semelhante a Deus e serve como seu instrumento. Então você vai olhar o que significa essa palavra pneumático, mas ele foi para lá com o objetivo de repartir um dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, esse é o objetivo. O apóstolo Paulo nos adverte para não ficarmos devendo nada a ninguém, exceto o amor com que nos amemos uns aos outros. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 8, Romanos 13, 8, ele diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, quem ama tem cumprido a lei. Então, o amor é uma dívida que nunca vai se apagar. E por mais que amemos nossos irmãos, ainda ficamos lhe devendo o amor.
E por essa razão, Paulo se julgava devedor, tanto a gregos como também a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. A gente vê isso no capítulo 1 de Romanos, Romanos 1, versículo 14. Romanos 1, 14. Então é simples, essa é a vontade de pregar o evangelho por amor, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então, é isso que ele pensava a respeito de si mesmo. Ele é devedor, ele estava pronto para anunciar o evangelho aos romanos, não como se estivesse lhe prestando um favor, mas como a quem paga o que deve. E na realidade, essa dívida de amor pertence a todos nós. Você tem uma dívida de amor, porque alguém te amou e pagou o preço. Alguém apresentou o evangelho, te alertou do evangelho, o Espírito Santo agiu. Você tem uma dívida para com seus irmãos, mas você também tem uma dívida para com as pessoas ao seu redor. Você tem uma dívida, então você não tem que fazer porque você ama. Você tem que fazer isso porque você tem uma dívida. Então você está devendo. Na realidade, essa dívida de amor pertence à igreja toda e somente pode ser saldada pagando o evangelho, ou pregando o evangelho aos perdidos, até os confins da terra. E não foi nenhum capricho que levou Paulo a Roma, mas o seu dever de pregar o evangelho para todos. E ele fala em 1 Coríntios 9, 16, a parte B. 1 Coríntios 9, olha o que ele fala aqui, 16, a parte B. Ele fala assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Esse era o pensamento dele, ai de mim. Hoje nós vimos então o chamado de Paulo e por que ele julga tão importante poder e o dever pregar o evangelho. Mostrou para nós o que é de fato a nossa obrigação. Quero agradecer você que ficou comigo durante esse período. Lembrar que semana que vem tem mais. Vamos aprofundar na carta de Romanos. Que Deus abençoe o seu domingo, bom almoço. Que o Senhor Jesus guarde a todos nós. E hoje à noite tem culto. Nós esperamos você lá às 19 horas. Não falte. Vamos todos abraçar o Evangelho e pagar o que nós devemos, que é o amor. E o amor está expressado no Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu domingo. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Deixa eu ver se tem uma musiquinha gostosa aqui. Vai colocar no final. Eu tenho essa música, nós começamos com ela. Vou deixar ela tocando aqui. Deus abençoe o seu domingo. Tchau.